O universo Marvel tem diversos pesos pesados e, de uma forma geral, muitos personagens extremamente poderosos. Então, nesse vídeo eu vou fazer uma tier list, só que, como esse vídeo é meio que um improviso, tem muita coisa que eu não tenho exatamente a base na hora que eu tô falando. Então eu posso errar um ou outro detalhe de algum feito, e aí vai estar aparecendo na tela uma correção. Então, só para vocês terem uma ideia, vai ter uma parte do vídeo que eu vou falar de um feito da Jane, por exemplo, e nesse momento eu vou cometer um erro falando que é o universo inteiro, sendo que na verdade é meio universo. Então só tenham em mente que nesse vídeo, como eu gravei em improviso, vai ter um engano ou outro sobre tal feito, e eu não vou citar alguns momentos relacionados a esse feito. Então teria um pouco mais de contexto em alguns momentos, mas como eu não tinha a scan na mão para saber exatamente o que estava acontecendo, eu não lembrava todo o feito. E uma outra coisa, esse vídeo obviamente é minha opinião, você tá livre para discordar e comentar aí pra gente trocar uma ideia, beleza? Só uma outra coisa, eu tenho alguns parâmetros na hora de analisar nível de poder de personagem e nessa tier list eu falo bastante sobre isso. Então, o feito de escala entre personagens é geralmente o último que eu levo em consideração. Eu levo primeiro os feitos próprios do personagem, depois o conceito dele e por último o feito de escala. Então o feito de escala é basicamente um desempate e não necessariamente uma forma de definir nível de personagem. Porque por feito de escala o Homem-Aranha, por exemplo, já feriu a Mulher Hulk. Só que aí você vai ver e isso não tem o menor sentido. Mas enfim, era só um aviso que eu queria dar antes de começar. Então é isso e bora pro vídeo. Bom, para começar essa tier list, nós vamos fazer o seguinte. Eu separei 3 personagens que, pelo menos por essa imagem, eu não sei quem são. Então, eles eu não vou considerar. Mas vamos começar aqui logo a tier list. O primeiro é o Surfista Prateado. E cara, o Norrin, ele é bem forte e tal, mas ele se destaca principalmente pelo poder. O maior feito dele que me vem em mente foi quando ele enfrentou a Aegis e Tenebrous, que basicamente eram 2 personagens muito poderosos que eles tinham o poder do Crunch, que é o oposto do Big Bang. E ele conseguiu lutar, mas ele não venceu e ele não chegou nem perto disso. Mas ele sobreviveu. Então, cara, eu diria que por força ele estaria em high, ele seria bem forte, mas pelo poder ele tá em top. Principalmente porque a combinação de poder e velocidade dele é um bagulho ridiculamente alto. O próximo é o Homem-Aranha, não tem muito o que dizer, ele não é um peso pesado, ele é um personagem urbano. E a maioria das HQs vai deixar bem claro que o Miranha é um personagem que vai estar lidando com assuntos como destruição de cidade, destruição de prédio e tal. E é aquilo, eu já até fiz um vídeo falando um pouco sobre o nível de poder dele e tal. Mas, cara, o Homem-Aranha em si ronda em torno do nível montanha, por aí. Não faz nem sentido considerar ele um peso pesado e tal. E é por isso que ele vai estar aqui, onde não é peso pesado. Agora, nós temos o Hyperion. E esse daqui é o Hyperion do Marvel Now. E, cara, feito introdutório dele e a base de nível do personagem é literalmente segurar uma incursão com as 2 mãos, impedindo que 2 universos se choquem por um tempo. E eventualmente, quando ele falhou nisso, os universos se chocaram com ele no meio e ele sobreviveu. Então, não tem muito o que dizer. Por feito, ele até seria superior ao maior feito do surfista que eu me lembro, que é o de enfrentar Aegis e Tenebrous. Então, cara, eu vou colocar ele aqui em top tier e vamos pro próximo, que é o Hulk. Cara, pela imagem não dá pra saber que Hulk é, se é, sei lá, o Amadeus Cho, mas levando em consideração e supondo que seja o Hulk de verdade, o Bruce Banner e tal, ele tem um monte de feito tremendo dimensão, destruindo o universo e tudo. O Hulk é claramente um dos pesos pesados mais overpowers da Marvel, e toda a HQ dele vai deixar isso bem claro. Então não tem muito o que dizer, ele vai estar tranquilamente aqui como God Tier dos pesos pesados. O próximo é o Nova, o Sun Alexander. E pra ser sincero, eu não li muito dele, mas assim, eu me lembro vagamente do Homem de Ferro segurando um soco dele casualmente. E no geral, o Nova em si não é lá um dos personagens mais overpowers entre pesos pesados. Ele é um personagem cósmico, então ele vai ter feitos bem interessantes, principalmente de velocidade, mas, cara, ele não tá no nível pra estar um pouco acima. Eu considero ele do mid pro high, mas pra ter mais segurança, digamos assim, eu vou considerar ele é um meio termo e tudo mais. O próximo é o Blue Marvel, e ele já vai direto aqui pro high por um motivo muito específico. Basicamente, o Adam conseguiu lutar contra o Anti-Homem, que é basicamente um personagem que estava enfrentando uma formação inteira de Vingadores, que tinha Homem de Ferro, Ares e o próprio Sentinela. Além disso, nessa mesma HQ, o Blue Marvel conseguiu enfrentar o próprio Sentinela,
que vale lembrar, feito de escala não é um negócio que vai definir o nível de ninguém, porque baseado em feito de escala, todo mundo se escala com todo mundo. Então, eu não vou utilizar isso aqui como definição de nível pro personagem, sim feitos concretos. E é por causa disso que ele vai ficar no high. Porque se você for levar em consideração a consistência dos feitos dele, o Adam em si não tem muitos feitos cósmicos e tudo. Mas ele tem citação de ser do nível do Thor e do Sentinela. E se eu não me engano, quem disse isso foi o Namor, que ele tava nesse mesmo nível. Eu vou levar em consideração um Thor e um Sentry casuais. E aí tranquilamente dá pra colocar o Blue Marvel aqui no high. Mas ele não tem como ir muito acima disso, porque ele não tem feito concreto que sustente uma consistência desse tipo de coisa. Então, vamos pro próximo, que é o Namor. E cara, o Namor, nessa forma aqui, ele estaria aqui em mid pra high. Mas o Namor clássico, ele já é mais buchinha mesmo, cara. Não tem muito o que dizer sobre ele, não. Mas assim, nessa forma aqui, que eu não me lembro exatamente qual que é o nome disso, mas, cara, ele apareceu na HQ dos Vingadores e ele simplesmente se manteve contra uma formação de Vingadores, incluindo a Mulher Hulk e a Capitã Marvel. Que detalhe, não tava conseguindo fazer absolutamente nada de relevante contra ele. E, cara, nessa forma ele vai ficar aqui como high tier, mas, velho, o clássico estaria aqui em mid também, talvez até abaixo do Nova, do Sam no caso. Porque agora nós vamos pro outro Nova, que é o Richard. E, velho, o Richard as coisas já sobem bastante de patamar, tá? Ele tá tranquilamente aqui, porque ele é um personagem que costuma enfrentar outros pesos pesados, como por exemplo o Gladiador. E meu amigo, o Gladiador é um personagem bizarramente forte. Ele já conseguiu abrir um buraco no peito do Hulk, mas novamente nós entramos naquela, de que é um feito de escala. Então não é tão relevante nesse caso. Mas o Gladiador ele tem feito para sustentar essa escala dele, que é basicamente um feito onde ele deu um soco no Galactus e ele tremeu o universo. Então, por lógica, ele estaria de high pra top tier. E, velho, eu vou colocar ele aqui no high, abaixo do Blue Marvel, mais por uma questão de consistência mesmo. Mas é argumentável dele ser um dos top tiers. E agora, o próximo é o Thor, sem segredos. Assim como o Hulk, o Thor tá aqui como um dos top tiers, um dos God tiers, melhor dizendo. Ah, e só uma coisa, todo mundo que estiver aqui em God tier, eu não vou colocar na ordem de quem é mais forte para quem é mais fraco, porque em breve eu vou fazer um vídeo falando dos pesos pesados mais poderosos da Marvel. E lá eu vou dar minha opinião sobre isso. Então, nessa tier list, eu vou deixar os God Tiers fora de ordem mesmo. E é intencional. Mas assim, falando um pouco sobre o Thor. O que mais vai ter vai ser feito do Thor tremendo o universo. Ele, por exemplo, já se chocou contra um outro Thor, batendo os Mjolnirs. E a onda de choque desse ataque foi sentida em todos os planos da realidade. E, velho, fora isso, o Thor, além dessas questões mais básicas como ataque físico, ele tem a Thermoblast, a God Blast, e todas essas coisas são coisas que ele pode utilizar para enfrentar personagens do nível de entidade cósmica. E quando o nível é entidade cósmica, aí, meu amigo, a coisa sobe muito de patamar. Mas, além disso, o Thor já conseguiu rasgar as raízes da Yggdrasil, que é a árvore que basicamente contém universos, e ele também já conseguiu empurrar contra o motor dos mundos, ou World Engine, chama como você quiser, que também tem a ver com a Yggdrasil. Então vai ter massa universal e tudo mais. Mas eu acho que já dá pra vocês entenderem mais ou menos qual que é o nível do Thor. Mas como eu disse, eu vou me aprofundar mais nisso no vídeo onde eu vou falar sobre os pesos pesados mais poderosos da Marvel. Assim como eu fiz o da DC, eu vou fazer o da Marvel. Só não sei a data ainda. O próximo é o Coisa, que, cara, sendo sincero, o Coisa ele é um personagem que ele tem seus feitos e tal, seus maiores feitos, mas no geral eu nunca vi nada que colocasse o Coisa muito acima do nível planeta, por exemplo. Porque qualquer peso pesado mais fortinho vai tirar ele pra nada. Eu já vi um feito dele lutando contra o Blastar, mas novamente o Blastar é um outro personagem que também depende de escalas. E, cara, eu vou deixar ele aqui em mid. Agora, a Jane Foster. Cara, a Jane Foster, eu vou colocar ela na frente do Nova, porque de uma coisa muito específica. Por mais que a Jane não tenha tantos feitos que sejam coisas consistentes, por assim dizer, ela tem uma coisa muito específica. Ela consegue utilizar a Tempestade Mãe, que é basicamente o poder máximo do Mjolnir, que é liberando o poder da entidade dentro do martelo, e assim ela consegue, cara, basicamente tremer o universo inteiro. Então, isso daqui é uma coisa bem interessante, apesar da Jane em si não ter tantos feitos. Agora, a Vampira. Cara, a Vampira, ela é mid-tier, não tem muito o que dizer. Eu conheço duas fases da Vampira. A fase dela com os poderes da Capitã Marvel e a fase dela com os poderes do Magnus. Em ambos os casos, ela não é uma peso pesado muito forte, só que é aquilo, se você for levar em consideração
escala direta, porque ela tá com os poderes desses personagens, ela vai estar aqui em torno de mover planetas, que é algo que o Magnum pode fazer, ou até mesmo destruir estrelas e tudo, que é coisa que a Capitã Marvel pode fazer. E, no geral, o Magnum e a Capitã Marvel são bem rivais em poder. Então, tranquilamente eu consigo colocar a Vampira na frente do Coisa, porque é aquilo, ela é mais consistente em feitos, porque os personagens que ela pega os poderes nessas duas fases têm níveis bem próximos, e as declarações de poder sobre essa personagem costumam ser bem próximas também. Agora, o Bill Raio Beta. Cara, pra começar que o Bill Raio Beta, ele sempre foi estabelecido como rival do Thor em poder e em força. Não à toa ele tem o Rompe Tormentas. Mas aí tem uma questão, o Bill em si, ele não tem feito concreto que escale ele numa magnitude muito alta. Porque assim, em escala você vai ver ele lutando com o Doutor Estranho do Cancerverso e contra o Sentinela. Só que aquilo, cara, feito de escala não vai garantir nível pra ninguém. E se você for levar em consideração a performance dele contra o Sentinela, o Blue Marvel saiu bem melhor. Não à toa o Blue Marvel conseguiu até nocautear por um momento o Sentry. Mas aí, obviamente, tem a questão de que o Sentry que o Bill enfrentou, bem na verdade era o Void, não era o Bob que ficava limitando os poderes. Então tem essa pequena diferença. Mas assim, por uma questão mais consistente também, o Bill já conseguiu enfrentar o Galactus e até mesmo quebrar a armadura dele. Mas o Bill ele tem uma coisa que nenhum outro peso pesado tem. Ele é basicamente um androide, então ele consegue liberar um poder extra, tirando as limitações que ele tem, mas ele meio que vira uma bomba ambulante. E, cara, sinceramente, colocaria o Bill acima do Blue Marvel, considerando essa questão da quebra de limites, e é por isso que ele vai ficar aqui como o top 1 dos high tiers por enquanto, pelo menos. O Sentry, sem segredo, ele tá entre os God tiers, e como eu disse na parte do Thor e do Hulk, eu não vou falar quem é mais forte entre os God tiers, porque eu vou fazer um vídeo sobre os mais poderosos da Marvel. E aí esses três personagens aqui vão aparecer, tá? Mas assim, o Bob é basicamente, conceitualmente, um personagem que foi feito para enfrentar formações de heróis e vilões. Não à toa você vai ter bastante arco, onde ele enfrenta diversos grupos de Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, tudo. E ele já venceu o Thor. Se eu não me engano, nas duas lutas canônicas deles dois, ele venceu, tanto como Semente da Morte quanto como o Sentry base. Só que é aquilo, Semente da Morte ele tem aquela questão de que é a versão fada do boneco, mas no geral não faz tanta diferença aquilo que eu disse. Eu não vou levar em consideração a escala como algo que vai definir de verdade o nível dos personagens. O que eu vou levar como fato, pelo menos por enquanto, é feito concreto. E aí nós entramos na questão de que o Bob é conceitualmente um dos pesos pesados mais bizarros da Marvel. Ele, inclusive, não tem tanto feito concreto que dê pra escalar num nível muito alto, mas é aquilo, por conceito ele ganhou 2 lutas do Thor, e em conceito também, ele foi o único personagem durante todo o arco Hulk contra o Mundo, onde ele conseguiu enfrentar o Cicatriz Verde, que é a persona do Hulk durante esse arco. Então assim, por questões de escala e por conceito, o Bob tá aqui, ele não tá aqui só por escala. Agora, nós vamos pro Colossus. O Colossus ele tem uma coisa interessante, porque ele tem tanto desfeito bizarro quanto feito impressionante. De cabeça eu me lembro do Ciclope conseguindo esquentar o corpo dele e ele sentindo dor. Mas eu também já vi o Colossus na base do Marcial conseguindo lutar contra o Hulk. E, cara, levando a melhor. Eu só não me lembro se ele venceu, mas eu lembro que ele tava levando a melhor durante boa parte da luta. Além disso, o Colossus ele também tem outro efeito de escala, que é lutando contra o Gladiador. Mas, novamente, nós entramos naquela questão. É só feito de escala, então é meio complicado. Mas, assim, tem uma questão que eu vou usar como um desempate entre ele e o Coisa, que é o fator de que o Coisa não costuma ser ferido por personagem bem abaixo do nível de pesos pesados, mas o Colossus sim. Até porque ele é X-Men e é aquilo que eu falo em todo vídeo que eu falo sobre os X-Men. Não adianta você esperar a consistência desse núcleo de personagens, tá? Agora, falando do Hércules, cara, o Hércules tranquilamente tá entre os God Tiers. Ele, em todas as HQs que ele aparece, ele é rival do Thor em tudo. Ele é rival em força, ele é rival em velocidade, resistência, marcial. Cara, ele é basicamente o Thor grego. Então, ele é conceitualmente rival do Thor. Ele lutou contra o Hulk durante Hulk contra o Mundo. Ele já venceu o Sentry que tava contido, mas ainda assim é o Sentry, querendo ou não. E o Hércules tirou ele pra bosta. E, cara, além disso, tem um famoso feito onde ele segura o eixo do mundo, que é basicamente o centro do multiverso, segundo os deuses gregos. E ele segurou isso durante um maior tempo e ele ficou casual pra caramba com isso. E, cara, ele é God Tier, não tem muito o que dizer, mas novamente não entrarei nos méritos de quem é top 1, top 2 e top 3 aqui, nesse caso, ou top 4. Mas enfim, o Hércules está aqui.
Agora, nós temos o Raio Negro, e o Raio Negro, ele tem uma questão. Fisicamente, o Raio Negro seria high tier, tá? Fisicamente não tem muito o que fazer. Ele seria, cara, talvez superior a Jane, talvez inferior. Mas com o grito, o bagulho sobe muito de patamar. Com o grito, o maluco consegue destruir celestiais, ele já conseguiu ferir o Thanos, e inclusive, por falar em ferir o Thanos, ele conseguiu lutar no 1 contra 1 contra o Thanos durante um tempo, e ele demorou até ser derrotado no arco Ultimato. E tem uma coisa bastante interessante nesse arco, que é, ele foi o único personagem durante esse arco inteiro que conseguiu enfrentar o Thanos sozinho e se manter. O próprio Thor nesse arco não foi sozinho, e eu diria até que o desempenho do Raio Negro durante esse arco contra o Thanos foi melhor do que o do Thor. Então assim, o Raio Negro com o grito tranquilamente tá aqui, ó. Top tier facilmente. Até mesmo é argumentável dele ser God tier com o grito. Mas fisicamente ele acaba sendo mais fraco e é por isso que ele não vai subir mais aqui nessa tier list. Mas é aquilo, ele também já venceu o Hulk, já lutou contra um monte de outro peso pesado, mas feito concreto dele é meio complicado de você ter. Mas o conceito dele é destroçar meio mundo só no grito. Capitã Marvel é o que eu disse, se a Vampira tá aqui, a Carol também vai estar, não tem muito o que dizer. A grande questão é que eu colocaria a Carol acima da Vampira com os poderes da própria Carol, pelo motivo de a Carol ser mais experiente mesmo. Então, por mais que os poderes das duas sejam os mesmos, porque a Vampira normalmente usa os poderes da Capitã Marvel ou do Magnum, que são rivais, a Carol, obviamente, é mais experiente com o poder dela. Então ela vai ficar aqui. Não tem muito o que dizer, não. Ah, e antes que alguém fale, a Capitã Marvel já enfrentou o Homem de Ferro. Ela enfrentou, foi o Model Prime, que é um traje mais antigo do Homem de Ferro, que é inferior a esse daqui. E ainda tem a questão de que, retratação de personagem. Se o personagem demonstra feitos fracos numa HQ, não faz sentido você escalar ele a outras HQs onde ele é demonstrado num nível muito acima. Enfim, o Magnum, a mesma coisa da Capitã Marvel, eles são rivais. E no começo, eu até diria que o Magnum era mais forte do que ela. Porque ele tem feitos de escala que também são bem impressionantes, como, por exemplo, derrubar o Thor. E ele até já venceu o Hulk Vermelho. Mas assim, cara, atualmente o conceito da Carol é superior ao do Magnum. Tá? Ela é retratada como mais poderosa do que ele atualmente. E é por causa disso que ela vai ficar aqui. Já a Mulher Hulk, cara, a Jennifer, nessa fase dela, ela seria mid-tier. Mas a fase mais musculosa, ela tranquilamente estaria aqui como os high tiers. Mas assim, a Jennifer já conseguiu disputar em Braço de Ferro com o Hércules. Ela já conseguiu lutar contra o Hulk do Hulk contra o Mundo. Mesmo nessa fase dela aqui. E inclusive eu acho que é por isso que eu vou deixar ela um pouco mais acima nos high tiers. É aquilo. Se você for levar escala por escala, o Icarus ainda seria superior a ela. Porque o Icarus enfrentou o Thanos, que é bem mais forte do que um Hulk casual. Ou um Hércules casual. Então, é aquilo. O Icarus vai ficar na frente dela. Já que é a Namora. Não tem muito o que dizer. O único feito dela que eu me lembro de cabeça foi enfrentar o Atlas junto com o Hércules. E, cara, ela é conceitualmente parecida com o Namor. Só que com o Namor base. Esse daqui é um Namor upado e é por isso que ela vai ficar aqui em mid-tier, velho. Vou colocar ela atrás da Vampira, vai. E bom, a tier list ficou exatamente dessa forma. Pronto, esse daqui é a minha tier list. Comenta aí se você acha que tem algum nome que eu coloquei em lugar errado, se eu superestimei alguém, se eu subestimei alguém. Dá aí sua opinião de quem deveria estar em cada local. E, inclusive, comenta aí quem são esses 4 personagens, porque pela imagem eu não tô reconhecendo, cara. Tipo, esse aqui eu sei que é o Surfista Prateado, mas tem outro, então eu deixei fora. Mas esses 3 personagens aqui, pela imagem, eu não tô reconhecendo. Então, se puder, também comenta aí quem é. Mas é isso, cara. Comenta aí se você concorda ou se você discorda da minha lista. E eu vou trazer em breve o vídeo onde eu falo dos mais fortes pesos pesados da Marvel, onde esses 4 caras aqui vão estar. Isso aqui eu posso falar tranquilamente. E eu vou falar a minha opinião sobre quem deles é mais forte, quem é mais fraco e tal. Mas enfim, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Falou!